Vamos falar agora de formulários. Basicamente falando, formulários são campos com os quais o usuário pode interagir, digitando uma mensagem, escolhendo uma opção, etc., para depois enviá-las para algum outro lugar. Então as tags aí que definem o formulário, tá? É o form e o /form. Então cria um formulário. O atributo method é usado para especificar como as informações do formulário serão enviadas através do GET ou POST, que são os dois métodos que são mais usados aí no envio de formulário. O método GET envia todas as informações inseridas no formulário junto com a URL da página. As informações aparecem na barra de endereços. Então está vendo aqui um exemplo do Google, né? Como a gente faz uma pesquisa no Google, a gente coloca lá search. Então aqui ó, google.com/search, depois do ponto de interrogação, são os campos, no caso aqui o campo Q de question, foi preenchido lá com fonte mais HP, que foi colocado lá na pesquisa, tá? E também aqui ó, outro campo aqui, gs, underline lcrp, igual, entendeu? Tem outro aqui, um código aqui, o método get, ele coloca essas informações já na URL. Por exemplo, se você for colocar informações sensíveis, né, ou seja, informações muito importantes, não é um método legal para você enviar informações para outro lugar. Então, por causa disso, a gente tem o POST, que ele também envia informações, né, envia todas as informações inseridas no formulário internamente. Ou seja, ele envia as mesmas informações do formulário, só que sem estar visível ali na URL. Então o usuário não vê as informações e por isso é mais usada quando a informação deve ser sigilosa, como usuário e senha, por exemplo. Então o atributo action define o local para onde o formulário será enviado. Se não definir nada, o formulário será enviado para o próprio documento. Então se o formulário está no index.html e nada foi definido, o formulário será enviado para o próprio arquivo index.html. Se, por exemplo, action for igual a questionário.php, o formulário será enviado para este arquivo. É importante dizer que os dados do formulário são enviados para um arquivo de script localizado no servidor. Nesse caso aí, usa-se o back-end, tá? Ou no próprio navegador, usa-se o front-end que captura esses dados e os processa para alguma utilidade. Depois a gente vai fazer o teste, tá, de enviar o formulário para um servidor web, que eu vou rodar o servidor no mesmo local, na mesma máquina local, tá? A linguagem que a gente vai usar em back-end vai ser o PHP, mas você pode usar o Python, pode usar o Ruby, pode usar o ASP, entendeu? Mas a gente vai fazer no PHP, tá? A gente vai alimentar o formulário e depois vai chamar um script em PHP que vai rodar no servidor que eu vou levantar, tá? Um servidor Apache, tá? Com o módulo PHP. E a gente vai exibir toda aquela entrada que a gente fez no formulário, ok? A tag input, utilizada entre as tags de formulário para que o programador defina o tipo de campo que deverá ser preenchido pelo usuário. O atributo type define o tipo de campo que deverá ser preenchido pelo usuário. Os valores mais comuns desse atributo são o text, abre uma caixa onde o usuário pode digitar um texto, né? Password, abre uma caixa onde o usuário digita um texto, só que os caracteres não são vistos porque são substituídos por círculos preenchidos, a gente vai ver também. O radio, pequeno círculo que pode ser marcado ou desmarcado com preenchimento. Checkbox, pequena caixa que pode ser marcada ou desmarcada com símbolo de checagem. O submit, utilizado para enviar o formulário, não precisa usar o nome, não precisa usar o name para nomeá-lo. No lugar usamos o value, seguido do texto que desejamos exibir no botão. O atributo name é usado para atribuir um nome ao campo. É o nome da variável que conterá o valor digitado pelo usuário. Por exemplo, no método get, quando o formulário for enviado para o arquivo especificado, ele é visto com a URL, como algo do tipo endereço igual a rua A, por exemplo, né? Vai aparecer lá na URL, tá? Todos os nomes dos campos, tá? Assim como seus valores também ali na URL. O método post é mais utilizado nesse sentido aí, para poder dar um pouquinho mais de privacidade aos dados. Não quer dizer que ele seja seguro também não, porque ele só é seguro se os dados, né, forem encriptados. Se você estiver usando o método post, tá, e interceptar lá a requisição, e essa requisição não estiver encriptada, vai conseguir
ver todos os campos e seus respectivos valores. O text area, /text area, que é utilizado para inserir textos com mais de uma linha. O atributo name deve ser utilizado também para dar um nome ao campo, tá? Então a diferença é que a capacidade de enviar bem mais caracteres, tá? do que o text. O select, utilizado para exibir um menu onde o usuário pode selecionar uma dentre várias opções, tá? E quem define essas opções são as tags option e /option, né? Insere opções. Com o atributo value pode-se determinar o valor da escolha. Observação, o atributo value pode ser usado em praticamente todas as tags. Bom, aí esse aqui é o formulário que a gente vai construir para a gente fazer o teste. Então vamos lá, aqui está o formulário que a gente vai preencher. Os dados vão ser enviados para o servidor através do método get e post. E quem vai interpretar esses dados do lado do servidor são as linguagens, que são o PHP, o Ruby, o Python e outras linguagens que tem, chamadas de server-side, ou seja, elas só funcionam lá do lado do servidor, funcionam no back-end. Você também pode enviar esses dados, através do GET e do POST, tá, para uma máquina client-side, ou seja, para ser interpretado na sua máquina local, através do JavaScript. O mais usado é usar essas linguagens server-side para interpretar os dados enviados pelo GET ou do POST. Mas nada impede também de você criar um servidor na sua máquina local, que é o que a gente vai fazer. A gente vai criar um servidor na máquina local, um servidor Apache, com o módulo PHP ativado, para que o seu servidor possa interpretar o código PHP. A gente vai criar um script e esse script vai rodar dentro do servidor, tá? Então os dados do formulário vão ser enviados para esse servidor, mas na máquina local, e vai gerar uma saída que vai ser apresentada lá pelo navegador. A diferença é que você pode criar um servidor na sua máquina local ou pode criar um servidor numa máquina remota, ok? Nesse slide eu coloco aqui as diferenças básicas aí entre o POST, tá, e o GET. Os dados enviados pelo POST nunca são armazenados em cache, não permanecem no histórico do navegador, não podem ser marcadas e não tem restrições quanto ao comprimento dos dados. Já o GET pode ser armazenado em cache, permanece no histórico do navegador, podem ser marcadas, nunca devem ser usadas ao lidar com dados confidenciais, tem restrições de comprimento e não modificam dados. Tá? Se você for manusear dados sensíveis, né, como senhas, dados de compras, de cartão, essas coisas todas, não é bom, tá, mexer com esses tipos de dados através do GET. É bom você usar o POST. Apesar de que, como eu falei, tá, o POST não é totalmente seguro. Tá? Para ele ser seguro, ele tem que ser encriptado. E, além do mais, os dados que são enviados através do POST, eles trafegam dentro da requisição HTTP, enquanto que os dados enviados pelo GET, tá, eles são enviados na URL. Estou aqui com a estrutura básica do HTML, que a gente já viu. Então a gente vai colocar aqui no title formulários. E dentro da tag body e /body a gente vai colocar, né, form, ok, e o /form, tá? Vou colocar aqui para ficar abertinho assim. Então a primeira coisa, a gente vai colocar o method, a gente vai colocar o get. Eu não vou colocar a cláusula action agora, tá? Porque a gente vai ver o action depois. Eu não vou usar agora. O post eu vou botar depois, tá, ok? Então vamos lá. Vamos começar lá. De acordo com o que a gente viu lá no slide, a primeira coisa que a gente colocou lá foi o login, né? Login. E a gente coloca um input. Input. Tá? Type. Vai ser um texto, né? Text, ok? E o nome desse campo vai ser o usuário, né? Então, name, usuário.
Então, esse é o nome do campo, ou seja, da variável, tá? Nome usuário. Vamos dar um BR aqui. Ok? E embaixo a gente vai colocar senha, né? Senha. E vai colocar input também. Olha lá. O tipo de campo vai ser password. O nome do campo a gente vai colocar senha. Tá bom? Então eu vou gravar aqui. Vou vir aqui no nosso diretório HTML, onde está guardado o index, tá? E vou clicar com o botão direito do mouse em index e vou abrir com o meu navegador. Vocês abrem com o seu navegador aí. O meu, por exemplo, é o Google Chrome. Então eu abri e está lá, ó. Login. Vou botar aí, por exemplo, JCTS. E a senha, conforme eu vou colocando, olha lá, ele vai colocando círculos preenchidos ali. Se você notar aqui, ó, a caixa de texto, né, tá muito juntinho aqui dos dois pontos. A gente pode melhorar um pouquinho isso. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então, para colocar um espaço entre o login e a caixa de texto, tá? A gente vai colocar, ó, e-comercial NBSP, que a gente já viu antes, tá? Vamos copiar aqui, vamos colocar também aqui NBSP, dá um Ctrl S, voltar para cá e dar um F5. E aqui, ó, ficou um espaçozinho aqui entre o login e a caixa de texto, e a senha e a caixa de texto também da senha. Voltando aqui no código, vou colocar logo o botão de submit, de enviar, para a gente ver como se comporta o envio desses dados através do método get. Então eu vou colocar aqui as barrinhas, né, que a gente esqueceu aqui, no caso dessa tag aqui, que necessita fechar com a barrinha no final. Então eu vou pular duas linhas, tá dando o comando BR. Vou colocar outro input, type, vou colocar submit, ok? Value, igual, e vou colocar como enviar. Mesma coisa, fecha com a barrinha, que é uma tag que tem que fechar nela mesmo, ok? Vou dar um Ctrl S, vou voltar para cá e vou dar um F5. Então você está vendo aí, o botãozinho de submit apareceu para poder enviar os dados, ok? Então vamos ver como se comporta esse envio desses dados, tá? Vou colocar o login aqui, vou colocar Marcelo, e na senha eu vou colocar, a senha eu não vou dizer, tá? Eu vou colocar aqui. E vou clicar no botão enviar. Como você pode perceber, aqui na barra de endereços, ele colocou o campo usuário, tá? Que é igual a Marcelo, a gente sabe porque a gente colocou aqui. E olha a senha aqui, ó. Eu não disse qual é a senha, mas ele mostrou para você aqui, ó. Por isso que não é interessante você enviar dados sensíveis através do método get. Seguindo o layout do nosso formulário, a gente vai criar os botões de rádio. Então, vou pular linhas aqui, BR, pulei duas linhas, e a próxima linha é estado civil, dois pontos. Vou pular uma linha aqui, mas você sabe que no HTML, mesmo que você pule uma linha no código, ele não pula a linha também na apresentação do layout, a não ser que você indique com o BR, tá? Então nesse caso aqui vai sair aqui do lado, tá, os botões de rádio. Então vamos lá, input, type radio, name, vou colocar como REST civil, ou seja, estado civil, com o nome do campo. Vou colocar um atributo value e vou colocar, primeiro é solteiro, e aqui do lado, tá, uma informação para o usuário de que se ele clicar nesse botão de rádio vai ser a opção solteiro. E também tem outra opção, input, o botão é radio, tá? A gente vai usar a mesma variável para armazenar essa informação. Por quê?
Ou ele é solteiro, ou ele é casado, ou ele é desquitado. Este civil, value, igual, casado. E aqui a informação para o usuário, da mesma forma, que se ele clicar nesse botão de rádio, ele vai preencher, tá, a informação como casado. De novo aqui, input, o botão é radio. Opa. O campo ou variável é estado civil, que a gente vai alterar, value igual a desquitado. E informar para o usuário que se ele clicar nesse botão de rádio, ele vai preencher essa opção como desquitado. Tirar o submit daqui. Sem querer eu deixei aqui o submit, botar lá no final. Tá? Pronto. Dá um Ctrl S. Voltando para cá, vou dar um F5. E tá aí. Então tá aqui o login, continua o login, a senha, tá? E aqui são os botões de rádio. Se eu clicar aqui, ele vai preencher como solteiro. Se eu clicar aqui, ele vai preencher como casado. Se eu clicar aqui, ele vai preencher como desquitado. Então eu vou fazer o teste de novo. Vou fazer sempre assim, sempre colocando, fazendo o teste para ver como o formulário se comporta na hora de passar os dados, tá? Então vamos lá de novo, Marcelo. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele é um solteiro. Vamos enviar. E você está vendo aqui os dados aqui, ó. O usuário Marcelo, tá aqui, ó. Usuário Marcelo, tá? A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o estado civil dele é solteiro. Ok? Vou voltar para cá. Marcelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casado. Vamos testar o casado agora. Você vê lá que ele mudou, ó, estado civil, casado. Ok? Vamos voltar aqui. Vamos botar desquitado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enviar. E tá aqui, ó, estado civil, este civil, desquitado. Agora a gente vai fazer um teste. Vamos ver como o botão de rádio se comporta se a gente não colocar a cláusula value. Ou cláusula, ou atributo, tá? Tanto faz. Né? Aqui. E tiramos, vou dar um Ctrl S e vamos ver como ele se comporta. Vou dar um F5 aqui para ele carregar a nova versão do formulário. Mesma forma, vamos botar Marcelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar aqui solteiro. E vou enviar. Se você reparar, como a gente não colocou um valor para o botão de rádio, okay? Quando a gente clica nele, ele fala apenas que está on. Olha aqui, ó. Ou seja, ele está ligado. Então, nesse caso aqui, a gente tem que botar o valor lá para o botão de rádio, porque senão ele vai dar sempre como on em qualquer uma das situações, tanto em solteiro, casado e desquitado. Isso não é legal. Por quê? Porque senão a gente não vai saber qual é o valor do campo estado civil, tá? Ele só vai ficar como on ou nada, né? Se você não colocar nada, quer ver? Ó, vou voltar aqui, ó. Vou zerar aqui o formulário, tá? Marcelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não vou colocar nada em nenhum dos estados civil. Você vê lá, ó, que ele nem entrou aqui no envio de informação. Você está vendo lá? E também está faltando o Lzinho aqui, então vamos voltar aqui, vamos corrigir aqui, estado civil, e vamos colocar de novo lá o atributo value. Igual solteiro aqui, value, igual aqui é casado, value igual a desquitado. A barrinha aqui também no final, porque o input é o tipo de tag que necessita da barrinha no final, ok? A barrinha no final. Apesar do navegador conseguir
executar, tá? Mas é bom manter uma boa prática aí de programação, ok? Ctrl S para gravar, voltando aqui, então F5, tá? E vamos ver se está tudo certinho de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, solteiro, vamos ver o que ele vai colocar. E tá lá, estado civil solteiro, vamos voltar aqui, estado civil casado, e tá lá, colocou o casado direitinho. Estado civil desquitado, e tá lá, ele colocou o estado civil desquitado certinho. Então é isso aí, eu vou fechando aqui essa parte, vou fazer o resto na parte 2, isso também fica extenso, vou fazer na parte 3 também. Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.